Fala galera, meu nome é Fernando Nipper, estamos começando o módulo 4 do curso de edição de vídeo Sage Evolution. Esse curso é promovido pela Sage Capri e vamos cair aqui para dentro do software. Nas aulas anteriores a gente finalizou falando sobre render, export e backup. Está aqui o mesmo projeto que a gente abriu da última vez, já está aqui ele aberto, lindo, maravilhoso, com as transições aqui, o fade in, fade out no final, e um in-out aqui já estava marcado para acertar o nosso export. Nesse vídeo a gente vai falar sobre texto. A gente já deu uma passada aqui nas ferramentas de edição, e a última delas era o texto, que tem uma variável de texto em vertical, que a gente já falou sobre isso. Não vamos explorar muito isso agora aqui nesse curso. Vamos cair aqui para dentro. Selecionei a ferramenta, cliquei uma vez só aqui em cima da minha imagem e ele automaticamente aqui, ó, já criou um novo bloco que não é de vídeo, mas sim de gráfico. Vou clicar aqui nessa janelinha vermelha que ele criou na hora que a gente deu um único clique aqui na imagem e vou digitar Card Game, que é o nome do filme, o nome do projeto. Não posso dar Enter, senão ele vai, ó, me criar uma linha nova. Vou dar um backspace aqui e vou selecionar sem nenhuma alteração aqui. Vou clicar na ferramenta da seta, atalho de teclado letra V. E, ó, eu posso arrastar a nossa imagem e, assim como outras situações, em outros programas a gente pode aumentar de tamanho ou então rotacionar. Quando a gente chega na pontinha, a gente aumenta. Quando a gente chega logo antes da ponta, olha, tem uma flecha para cada lado, a gente pode rotacionar. Como dizer, para não dar confusão, esse box, essa caixa, esse bloco de gráfico está nos dizendo de quando até quando esse texto vai durar. Então ele dura nesse espaço aqui que está esse bloco pink. Está ali o nosso card game. Uma vez selecionado este bloco de gráfico, aqui na nossa janela Effects Control, que a gente já viu, já falou sobre isso, aqui na nossa composição de janelas, ele está dividindo a janela com o Preview. Qualquer dúvida, ele pode ser encontrado aqui no menu Window, Effect Control. Maravilha, caindo aqui para dentro dele, selecionei ou simplesmente cliquei em cima para selecionar o bloco de gráfico, que agora já tem um nome, não se chama mais gráfico, se chama Card Game, porque afinal de contas foi o que a gente escreveu nele. Selecionei ele aqui, aqui nos parâmetros, a gente já viu isso, a gente tem a posição do bloco de gráfico, a escala uniforme, ou seja, tem distorção ou não. Vou dar um comando dizer aqui, que eu não quero que ele fique distorcido. Então ele está aqui com uma escala de 110 pontos, rotação, como dizer, e anchor point, também já falamos sobre isso. A gente não está vendo o gradeado dele simplesmente porque eu só selecionei aqui, mas a gente pode clicar em cima e ele está aqui na nossa mão e a gente vai ver essas variações aqui. Texto, para nos dizer aqui um novo parâmetro, ó, que card game. Vou abrir esse parâmetro novo que ele botou e a gente tem aqui opções de diagramação de texto, como o tipo de fonte. Vou botar aqui uma que não tenha serifas, uma Arial Rounded da vida aqui, maravilha, mais gordinha, acho mais fácil de ler. Vou puxar aqui na ponta aqui, ele diminuiu, vou posicionar ele aqui, enfim. Se a gente descer, a gente tem aqui várias diagramações de texto, tão comuns quanto no Word, por exemplo. O tamanho da fonte, não o tamanho da janela. Parágrafo, né, centralizado, alinhado à direita e à esquerda. Espaçamento entre letras, espaçamento entre linhas, que a gente não tem duas linhas aqui, mas isso aqui é bem comum. Texto, caixa alta, ele tem as suas variações aqui, como em qualquer software de edição de texto. Um Word da vida, a gente já está razoavelmente acostumado. Aqui a gente tem o preenchimento, que a gente pode mudar a cor do preenchimento da nossa letra. O stroke, que é o contorno, as linhas do contorno. A gente pode botar uma outra cor aqui bem contrastante.
A gente tem um background, ou seja, ele cria um fundo em que a gente pode regular o tamanho disso ou não, a transparência desse fundo, sombra, que por sua vez a gente pode trabalhar esse nosso stroke aqui está muito forte, vou tirar ele para a gente ver melhor. Ele já criou ali um fundo para a letra, para ela ter leitura em qualquer posição em cima de qualquer imagem. E aí a gente está falando aqui do shadow, né, a sombra. A gente tem uma transparência, o ângulo da sombra, vamos, a distância, a espessura e o quão difusa essa sombra é. Como qualquer software de edição de imagem aí, a gente colocou uma sombra sem muito sofrimento. E aqui os critérios de posição, já que a gente já tinha visto, já tinha falado. Sendo que aqui está a posição da janela de vídeo. Quando eu mexer aqui, vai mexer toda a janela de vídeo, como dizer. E se a gente mexe só no gráfico, ele não está tirando a janela de vídeo do lugar. Mas para que isso importa? Se eu voltar aqui na minha ferramenta de texto e clicar com ela em outro lugar, deixa eu desmarcar esse cara aqui, vou deixar o gráfico selecionado, ferramenta de texto, vou clicar em qualquer lugar da imagem, ele me criou outra janela de gráfico, que vai ser o Sage Evolution. Vou clicar aqui na ferramenta para voltar à manipulação. Ele me criou um outro texto, mas o bloco de texto aqui, de gráfico, é o mesmo. Ele não criou um outro bloco de texto. Então, quando eu seleciono aqui, ele tem aqui os dois parâmetros, do Sage Evolution e do Card Game. Quando eu mexo aqui, ele vai mexer nos dois, mas ele não vai mexer na janela. Então são duas coisas distintas, ele tem os dois parâmetros aqui. Além disso tudo, a gente ainda pode ver aqui, na nossa janela, menu janelas, né, Window, Essential Graphics. Em Essential Graphics, vou clicar aqui, ele abriu aqui uma nova janela, vamos explorar ela um pouco, onde ele tem vários tipos de letterings. Esse quadradinho animado aqui, que tem a letra T e a letra A, ele está dizendo que esse texto é animado. Então vou puxar um desses quadrados, simplesmente clico aqui, arrasto um aqui para dentro, ele me trouxe como gráfico, está pensando, ele está pedindo render, que a gente já falou sobre isso, e ele está me dizendo aqui um aviso, ele não conseguiu se conectar com a fonte, a tipografia de texto usada aqui. Eu dou um OK, ele vai me alertar. Esses tipos de fonte, Lato Black, regular e Thin, ele não achou. Eu não tenho na minha máquina instalado, e tipografia, a gente sabe, a gente instala na máquina e vale para todos os softwares, Photoshop, Word, After Effects ou Premiere. Ele não achou, tudo bem, ele vai achar uma correspondente aqui parecida para mim. Vou botar meu cursor aqui em cima e a gente pode ver ali, ele tem uma animação no início do texto que ele está me trazendo. Coming up next. Coming up next. Esse é o texto. Eu posso clicar na minha ferramenta de texto, clicar em cima dela aqui e alterar isso para Card Game, que é o nome do nosso filme, o nome do nosso job. E a animação continua aqui na frente. Estou aqui com o nosso Essential Graphics, onde em browser a gente pode navegar por diversos tipos de tipografia. Quando eu passo o mouse aqui, ele me mostra a animação daquela letra. Se eu puxar lá para cá, eu vou ter a animação e eu posso alterar o texto aqui, o conteúdo dessa animação. Uma vez que eu joguei na timeline, eu posso selecionar e alterar parâmetros dessa fonte. Essa fonte já tem algumas coisas pré-setadas, e ele vai, isso deve estar tudo ligado à animação, e tem ali coisas que a gente pode ir desabilitando ou não. Isso é o que compõe a animação, isso é um outro assunto para a gente entrar mais em detalhes, mas a gente tem aí já uma criação de texto.
Já criamos o primeiro texto, vou deletar esse aqui que foi só um exemplo. Tenho aqui Essential Graphics, gráficos essenciais, no menu Window. Em browser, a gente pode procurar um que nos agrade mais. Tem os que tem animação, que tem esse texto ali, a letra A. E tem também aqueles que não têm animação, como por exemplo, vamos achar um aqui. Parece que todos têm pelo menos um pouco de animação ali no início. Só arrastei para cá, tá ali o nosso cara, apresenta, cliquei nele, selecionei a ferramenta de texto, cliquei 2 vezes, posso colocar aqui em caixa alta, card game. Cliquei aqui para confirmar, então agora eu tenho um bloco de texto, vou selecionar e deletar. Como a gente colocou fusão no início de um bloco de vídeo, a gente pode muito bem vir aqui, cadê minha janela de efeitos que estava aqui? Quando começam a acumular muitas janelas aqui, a gente vem nessa pontinha aqui, ó, e está nos dizendo todas que tem ali atrás. Effects, vídeo transição, que o gráfico é representado por um vídeo aqui, por um bloco de vídeo, dissolve. Nosso cross, bom e velho de cross dissolve, joguei numa ponta, ele é muito grande, ó. Então quando fica esse ícone aqui eu vou puxar de um lado e vou mouse contrário aqui, porque esse é a nossa transição padrão. Do outro também, ele vai entrar em fusão. Vou deixar um pouco maior, porque esse nosso bloco de vídeo aqui é muito curto. Vamos só ver aqui, ó. Vou selecionar todos os blocos aqui para frente, joguei para frente, por quê? Eu quero aumentar um pouco esse vídeo aqui, ó. Até o cara botar uma carta na mesa. Tum. Ó lá. Botou a carta na mesa, fechou. A gente tem atalho de teclado letra A para Select All, a gente já falou sobre isso. Quero selecionar todo mundo aqui para frente, volto para minha ferramenta padrão e colo o pessoal aqui. Mas esse Alt aqui está fora. Então, depois a gente pensa em Alt, Clear in Alt. Era uma vez o in Alt. Vamos agora editar sem essa preocupação. Posso aumentar esse texto aqui. Como a gente aumenta um bloco de vídeo normal, aumentar a nossa transição e vamos ver como é que ela ficou. Play na máquina, ele entrou em fusão, saiu em fusão. O tempo é curto, mas é só para a gente começar a entender aqui o funcionamento do texto, da inserção de texto nos nossos vídeos. Vou dar um zoom out aqui na timeline, selecionar todo mundo, puxar esse cara um pouquinho para a direita e vou colocar aqui um texto novo, Card Game, que é o nome do nosso filme. Acho que está muito pequeno. Deixa eu puxar ele para cá. Ó, não tem animação nenhuma, porque a gente acabou de criar. A gente vai falar sobre a animação keyframe aqui nesse curso ainda, daqui a pouquinho. Tem o cara ali, selecionei o quadrado, quero que ele seja maior do que isso. Card Game, acertei o tamanho dele aqui, vou puxar ele bem para o início, quero que ele dure só até antes de começar o vídeo, mouse contrário de um lado para botar uma fusão, mouse contrário de outro para botar uma fusão de outro lado. Deixa eu chegar mais perto desse povo aqui, só para editar a fusão, e se eu pegar aqui na ponta, ó, eu acerto o bloco de vídeo sem mexer na fusão. Play, Card Game e já começa o nosso vídeo. Tá aqui o nosso carinha, com seus parâmetros aqui de escala, de posição e tudo mais, como dizer. E o nosso vídeo vai ganhando elementos e evoluindo aí na sua existência. Bem, falamos bastante sobre texto e no próximo vídeo a gente vai falar sobre Color Mate, ou seja, blocos de cores em que a gente vai poder usar para colocar atrás de uma fonte, atrás de um texto ou para criar letterbox e tudo mais. Mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo. Até lá. Meu nome é Fernando Nipper e esse curso é promovido pela Sage Capri.